Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura mais profunda e incômoda, porque essa leitura ela é feita para quando você estiver assim nos seus piores momentos, quando você tiver com os piores sentimentos que a humanidade pode ter ou que você tem, de raiva, rancor, medo, desespero, tristeza, ressentimento. Quando você estiver pensando só o pior, quando você estiver com esses pensamentos mais venenosos e desesperadores, é para você vir nessa leitura. Então o tema da leitura de hoje é uma mensagem de esperança enviada pela sua sombra. E aqui a gente tá usando um conceito cunhado pelo psicólogo Carl Jung. E a sombra fala daqueles aspectos de nós mesmos que a gente escondeu ou que a gente nem sabe que existe. E às vezes falam desses sentimentos mais difíceis, assim, da gente lidar, das coisas difíceis da gente olhar para, né? E reconhecer em nós mesmos. Mas a sombra, ela não tá pra te prejudicar, sabe? Ela não é uma coisa que é má por natureza, assim. Mas é claro que se você ignora sua sombra por muito tempo, às vezes a forma dela se expressar pode ser destrutiva. Então, a leitura de hoje é pra te dar esse raio de esperança, pra te dar alguma orientação, alguma mensagem que você precisa ouvir agora, quando os seus sentimentos estiverem os mais difíceis. Lembrando que na descrição eu sempre coloco serviços psicológicos e orientações, assim, se vocês precisarem buscar ajuda. Mas, enfim, essa é a introdução. Então, tem 3 grupos. O primeiro é o grupo da Rosa Azul, o segundo é o grupo do Duende, e o terceiro é o grupo da Matrioska, que é essa bonequinha russa. Quando vocês se sentirem prontos, vocês podem pausar o vídeo, respirar fundo 3 vezes, se conectar com a sua intuição e escolher o grupo que tá te chamando mais e não o objeto que você acha mais legal ou mais bonito. Escolha com os olhos da sua intuição e quando você estiver pronto, você pode ir para sua mensagem e eu vou deixar o tempo dos grupos na descrição também. Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram a rosa azul. Essa é a sua mensagem. Então, eu trabalhei com 2 oráculos para fazer essa leitura. O primeiro é o oráculo dos vampiros, que eu comprei o e-book, né, no Kindle, e fiz os papeizinhos das mensagens. Então, esse não é, tipo, as cartas originais, apesar de eu ter comprado o e-book, né? E tá em inglês, mas esse aqui é o oráculo dos vampiros. E veio a palavra fé, em inglês, faith. E das cartas xamânicas, da Jane Sussman, veio a borboleta, que é muito lindo. Começando com a mensagem do oráculo dos vampiros, que fala sobre fé, essa carta fala que a fé, ela não é cheia de bravado, ela não é algo que você grita, sabe? Ela é um sentimento mais quieto e gentil, essa certeza de que as coisas vão... No final, tudo vai ficar bem. E é esse sentimento mais gentil. Às vezes, a gente vê pessoas que se declaram cheias de fé, mas elas meio que impõem isso para as outras pessoas. E elas tentam forçar a fé delas em outras pessoas. E isso, teoricamente, não é o verdadeiro sentimento de fé, porque a fé, ela é esse sentimento de que o bem vai prevalecer, sabe? Que tudo vai dar certo no final. E ela é uma coisa mais gentil,
essa forma de você se mover com graça pelo mundo, como a borboleta, né? Essa coisa de... talvez eu nunca vá ver a transformação dessa borboleta azul, mas eu sei que a lagarta vai se transformar nessa linda borboleta. É uma coisa assim, sabe? E essa carta fala que sem fé a gente se torna morto por dentro. E os vampiros, né, que eles contam dessa carta, falam que a fé é uma qualidade que eles observam nos melhores humanos. E eles perguntam pra você como anda a sua fé, tipo, no que você acredita, porque às vezes também a gente é ensinado a colocar a nossa fé em coisas, em valores que não nos servem, sabe? Então eles estão perguntando o que você faz com essa coisa sagrada que é a sua fé, no que, afinal de contas, você acredita. E eles falam de que a qualquer momento você pode reavivar esse sentimento se por acaso você sente que ele foi perdido. E que a partir disso você pode colocar sua fé em coisas que realmente te elevem e elevem o mundo e elevem você, sabe? E se mover no mundo com essa graça e com essa ternura, sabe? Que fala que é uma coisa muito terna, enfim, muito gentil. E então essa é a mensagem dos vampiros pra você agora, tipo, não sinta que, tipo, se sua fé, se aconteceu algo tão horrível que você perdeu sua fé, que você tá condenado a viver como um morto-vivo pra sempre, sabe? Que você pode voltar a acreditar e a cultivar esse sentimento. E como isso vai te fazer bem, porque é quase que como a fé que você deposita, sabe? Esses bons sentimentos que você coloca em alguma coisa, em algum valor, em alguma esperança, enfim, o que quer que seja o que você coloque, é como se essa fé retornasse pra você, como se fosse um eco, sabe? É como se... Enfim, minha mãe tava espirrando aqui no fundo, não sei se vocês ouviram. Mas enfim. Mas é como se... Tipo, o que quer que vocês coloquem, esses sentimentos maravilhosos de fé, essa ternura, essa gentileza, esses sentimentos esperando pelo bem, é como se fosse refletido de volta pra você. Então, a importância de cultivar esses sentimentos agora. Aí, vocês também tiraram a borboleta. E a borboleta, ela fala sobre transformação, sabe? Então, talvez vocês estejam a ponto de se transformar e vocês nem estão percebendo. E ela fala também sobre estágios, fases, porque a borboleta, ela passa por várias fases, de ovo, lagarta, quer dizer, ovo, larva, lagarta, crisálida e borboleta, enfim, tem várias fases, né? E para você tentar reconhecer em qual dessas fases você está, e eu vou ler aqui no livro para vocês tentarem ver onde você se encontra, né? Talvez vocês possam reconhecer onde vocês estão, para depois vocês elaborarem planos de como vocês devem prosseguir a partir de vocês se localizarem, tipo, desculpa, onde vocês estão, no tempo, no espaço, enfim. Então, o primeiro estágio é o estágio do ovo. E aí fala assim, esta é apenas uma ideia ou será um anseio verdadeiro? 2. Estágio da larva. Tem que tomar uma decisão? 3. Estágio do casulo. Estou me esforçando para viabilizar a concretização da minha ideia? 4. Estágio do nascimento. Estou compartilhando com os outros a ideia que foi materializada? Então, tipo assim,
O estágio do ovo, ele simboliza, então, o começo, né, de todas as coisas, é onde as ideias nascem, mas onde elas estão meio longe de se concretizar. Aí o estágio da larva é o ponto na qual você decide inserir essa ideia no mundo físico. Então, é quando você toma uma decisão de, eu vou fazer isso mesmo. E aí, o estágio do casulo significa esse movimento de você ir para dentro de novo, para desenvolver algum projeto, alguma ideia, ou até um aspecto da sua personalidade. E aí, o estágio final é da transformação e abandono da crisálida, que é o momento de nascimento, que é a borboleta esvoaçando. E significa que agora você já está em condições de compartilhar as cores e a alegria de sua criação com outras pessoas. E a gente sempre tá nesse ciclo sem fim de transformação. E acho que a mensagem pra vocês é pra vocês terem fé que as coisas se transformam, elas nunca ficam estagnadas, né? Tipo, elas nunca param de se transformar. E pra vocês tentarem reconhecer em qual estágio vocês estão. E a borboleta também fala de poderes mentais, de poder mental muito aguçado. E, por exemplo, eles falam no livro que você pode fazer até associações mentais para descobrir quais são os seus próximos passos. Então, por exemplo, se você tá sentindo vontade de usar muito verde assim nas suas roupas, talvez isso signifique que é para você comer mais verduras e legumes, assim. São associações assim que você pode ter, porque como a borboleta fala desses poderes mentais, que tá ligado ao ar, né? E a borboleta voa, então ela tá ligada ao elemento ar, com o nosso intelecto, com nossas ideias. Pode ser que vocês tenham várias ideias maravilhosas, sabe? Tipo, que te permitam sair dessa situação desesperadora, sabe? Que vocês encontrem uma solução e talvez venha assim muito ao acaso. Tipo, você tá pensando uma coisa, aí você pensa em outra coisa, tipo, logo em seguida. E talvez outras pessoas pensem, mas nossa, como você chegou disso pra isso, sabe? Mas são esses, tipo, insights intuitivos que você está recebendo pela sua mente. Às vezes as pessoas acreditam que a intuição é algo só de sentimento, ou você sente no seu corpo, ou alguma coisa desse tipo. Mas existem aspectos da intuição ou dos nossos poderes, assim, espirituais que eles vêm pela mente. E existem pessoas que são muito inteligentes e elas recebem várias dessas mensagens tudo pela mente, como se fossem ideias. E essas ideias talvez estejam sendo vindos de outro lugar, assim, né? Tipo, sopradas, assim, pelos seus guias, enfim, e coisas desse tipo. Então, se abram para essa inspiração e para esses poderes mentais e passem por essa transformação. Talvez vocês possam pedir também para os seus guias te enviarem borboletas, para vocês verem borboletas, para saber que essa mensagem realmente é para você. Por exemplo, sabe? Você pode usar isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Oi, segundo grupo, vocês que escolheram o grupo do Duende, essa é a sua mensagem. Eu trabalhei usando 2 oráculos, o oráculo dos vampiros e as cartas xamânicas. No oráculo dos vampiros eu comprei a versão do Kindle, né, do oráculo, e fiz as cartas, teoricamente, em papeizinhos, então não são as cartas originais, apesar de eu ter comprado o livro do Kindle, mas aí foi o que eu fiz para economizar, para conseguir comprar e ter esse oráculo. Mas enfim, aqui veio a carta para vocês que chama o último dia dela na luz, Her Last Day in the Light. E essa carta fala da história assim, como tem um anjo, né? Uma anja, não sei. Anjo não tem sexo, né? Mas, tipo, sei lá, na figura parece uma mulher, mas, tipo, tem então esse anjo.
que está, assim, na luz. E esse anjo não sabe, mas esse vai ser o último dia dele na luz, porque ele vai ser transformado num vampiro. Aqui a gente tá falando de oráculos dos vampiros, né? E no final esse anjo passa por essa transformação pra uma criatura que era da luz pra uma criatura da noite. Mas depois ela consegue passar por vários desafios e consegue finalmente voltar a conseguir ficar na luz do dia e encontrar os amigos dela, que eram os passarinhos, porque ela costumava voar com os pássaros e tudo mais. Então essa é meio que a tônica dessa carta, dessa história, que às vezes fala de mudanças abruptas e de fins abruptos, que você não tava esperando. Então, tipo, o anjo não sabia que aquele seria o último dia dele na luz. E às vezes, esses acontecimentos muito traumáticos, dramáticos até, tipo, fins catastróficos e coisas acontecem com a gente. De coisas que a gente tinha como muita certeza, né? Que são bases do nosso ser, que por fim acabam, assim, quando a gente não tava esperando. E essa carta é uma carta que fala sobre isso, sabe? Tipo, de você passar por um período dessa mudança ou desse fim abrupto e você se sentir, tipo, com a alma cansada e dolorida, sabe? Tipo, e você perder aquela linha de segurança que você tinha, sabe? Aquilo que te dava apoio. E você passar por essas várias tribulações e provações. E você já tá, tipo, meu Deus, quando que eu vou voltar a respirar com calma, sabe? Eu até falo de respirar aqui porque o golfinho que vocês tiraram das cartas xamânicas, ele rege a força vital e tá ligado, muito ligado à respiração. Então talvez vocês possam sentir até que uma coisa ruim atrás da outra foi acontecendo até, tipo, esse sentido de, tipo, eu nem consigo respirar, porque, tipo, um problema acaba e outro começa, sabe? E. Mas eu tenho uma mensagem muito importante pra vocês, porque ela tem duas interpretações pra essa carta, né? Do último dia dela na luz. E uma delas é pra avisar a pessoa, tipo, olha, você tá nesse ponto que você tá prestes a passar por essas coisas difíceis, sabe? Por esses testes, por essas tribulações. E eles falam muito como testes e tribulações, porque ela era um anjo, sabe? E eles citam até nessa carta a espada de Miguel, sabe? Igual a espada, você tem que passar ela por um calor intenso e depois martelar ela, e depois colocar ela numa água muito gelada pra fazer um aço, uma têmpera que aguente, sabe? As lutas. Assim também é às vezes com o ser humano, ou com todos os seres, na verdade, que a gente sempre é testado e passamos por coisas difíceis, né? É uma das coisas que nos ensinam e nos fazem crescer. Mas essa carta também, ela tem outra possível interpretação, que é se você já está nesse estado de noite da alma, no sentido de você estar passando por esses vários períodos difíceis um atrás do outro, essa carta fala que você está prestes a emergir de novo para a luz. E eu senti que no caso de vocês, essa parece ser o caso da maioria de vocês que estão assistindo, sabe? Não é uma mensagem assim, tipo, olha, você tá pra entrar num período de trevas ou de tribulações. É mais uma mensagem pra falar que vocês estão pra sair, por causa que o golfinho também tá muito conectado com a alegria, sabe? Com brincadeira, com esse sentimento de felicidade. E eu sinto isso de vocês, desse grupo. Porque nessa história aqui do anjo que a gente tava falando, ela tinha vários amigos que ela brincava com os passarinhos, né, na história. Pelo menos foi isso que eu entendi lendo a carta, né. E aqui o golfinho também é um ser que brinca muito.
Então, eu senti mais como se as cartas estivessem falando, assim, que esse período de dificuldade que vocês estão passando logo vai terminar e vocês vão novamente voltar pra luz, né? E conseguir respirar com calma e vão conseguir brincar e sentir felicidade novamente, porque talvez vocês tenham ficado muito tempo sem conseguir sentir esses sentimentos mais leves e felizes por conta da carga que vocês estão passando, sabe? De coisas muito difíceis e pesadas. E essa mensagem tá falando que esse período tá pra acabar, então calma. Vocês estão passando pelos últimos coisinhas finais, sabe? Ajustes finais pra vocês novamente voltarem pra luz, voltarem pra onde as coisas fluem, são fáceis, onde as coisas são alegres, onde você consegue brincar e rir. E essa é a mensagem pra vocês. Se vocês quiserem também praticar exercícios respiratórios, no yoga a gente chama eles de asanas. Vocês podem pesquisar canais no YouTube. Inclusive, eu já fiz yoga com 2 professores de yoga que eu admiro muito. Um é o Fernando Perry, e o outro é o Bruno. E ele tem um canal chamado Anarco Yoga no YouTube, se vocês quiserem segui-los. E os 2 professores, eles passam esses exercícios respiratórios. Então, ou procurarem quais professores e quais videoaulas vocês gostam. Pode ser uma boa para esse grupo, porque talvez vocês estejam muito ansiosos e se conectar com a sua respiração vai ajudar vocês a passarem por esse período. E é isso, espero que eu possa ter ajudado vocês e até mais. Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram a Matrioska, a bonequinha russa, essa é a sua mensagem. Nessa leitura eu trabalhei com 2 oráculos diferentes. Um deles é o Oráculo dos Vampiros, que é esse papelzinho aqui, porque para economizar eu comprei só a versão Kindle do livro, né, e fiz os papeizinhos das cartas. Então essa não é a arte original, mas serve muito para ver as mensagens. E veio para vocês a palavra sacrifício. E das cartas xamânicas veio o coelho invertido. E a palavra-chave do coelho é medo. Então aqui a gente tem medo e sacrifício. E aqui o sacrifício, ele fala de escolhas que a gente faz. Porque a gente não consegue ter tudo nessa vida, a gente precisa escolher. E às vezes a gente precisa escolher uma coisa em detrimento de outra. E o sacrifício é isso, esse sacrifício é você deixar de fazer algo, deixar de escolher algo para fazer outra coisa. E esse algo que você sacrificou, ele é difícil de ser não escolhido, né? De ser deixado de lado, ou enfim, ou de escolher outra coisa. Isso faz com que aquilo que você não escolheu, aquilo que você sacrificou, se torne ainda mais sagrado, sabe? Porque essa é uma carta que fala para vocês pensarem sobre quais sacrifícios, quais escolhas vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo isso por vocês mesmos ou não. Essa carta com esse coelho invertido me faz pensar que vocês podem estar sentindo esses sentimentos muito difíceis ou passando por esse período muito difícil. Porque talvez vocês estejam na toca, no sentido de vocês não estão tomando uma decisão. Porque o coelho fala de medo, né? E quando ele tá invertido é quando o coelho tá com tanto medo que ele tá escondido na toca, sem fazer nada, né? Tipo, às vezes a gente precisa desses momentos de ficar na toca pra se recuperar. E acho que as maritacas estão falando bem alto aqui, né? Às vezes a gente precisa de um período na toca pra recuperar nossas forças, nossas energias, um momento, tipo, de você
recuperar suas energias, pensar, sabe, pra onde você quer ir. Mas às vezes, quando a gente passa um pouco do tempo disso, a gente fica mais nesse lugar de não agir, de não escolher, né, de não tomar uma decisão e a gente tá se escondendo. Porque na verdade a gente tá com medo de talvez encarar algumas escolhas, alguns sacrifícios, às vezes até de nos posicionar em relação a outras pessoas, do tipo, é isso que eu quero e eu vou ter que desapontar você aqui porque eu vou priorizar essa minha necessidade, sabe? Porque pra mim, nesse momento, essa minha necessidade é mais importante que essa outra. Às vezes a gente tem que desapontar outros, às vezes, né? Pra fazer escolhas que estejam mais alinhadas com o nosso ser, com a nossa essência. E com essa junção do sacrifício do coelho, pode ser que vocês estejam sofrendo, porque vocês talvez estejam, tipo, em cima do muro, ou talvez adiando uma decisão por medo das consequências do que quer que vocês tenham que escolher. E aí vocês podem chegar a um ponto de adiar tanto a decisão que chegue talvez uma pressão externa, talvez das outras pessoas na situação, tipo, exigindo que vocês escolham. E aí vocês acabam escolhendo algo que faz mais sentido para as outras pessoas do que para você e até se sacrificando, fazendo escolhas que não estão alinhadas com a sua essência. Então, essa mensagem é para você pensar nas suas escolhas, em quais sacrifícios você está fazendo. Porque essa carta fala que até no amor a gente precisa escolher. Tipo, a gente não consegue, por sermos seres limitados, a gente tem um corpo, a gente não tá vivendo em outras dimensões mais elevadas, que a nossa energia toca tudo, sabe? E que a gente pode fazer tudo, sabe? Não, a gente tem limites e a gente tem limites até para o quanto de pessoas e coisas a gente consegue cuidar, o tanto de coisas que a gente consegue fazer. E que não é errado nem egoísta você escolher. E aí eles perguntam, qual é o teor dessas suas escolhas? São escolhas que estão alinhadas com a sua essência? São escolhas que avivam o seu sangue e fazem a canção da sua alma voar? São escolhas que alimentam o seu ser? São essas escolhas ou não? E aí, essa é a mensagem pra vocês. E eu vou ler também o coelho invertido. Então, da parte dos vampiros, eles estão te chamando muita atenção pra vocês repensarem quais sacrifícios, quais escolhas vocês estão fazendo. E se essas escolhas estão alinhadas com o que você realmente quer, ou será que você está fazendo essas escolhas para agradar outras pessoas? Ou por medo de talvez desapontar alguém, ou enfim, coisas desse tipo. Vamos pegar aqui a mensagem do coelho. Coelho, coelho, coelho. Tá, tá, tá. O coelho fala de medo. Aí tem meio que uma poeminha cada animal. E começa assim. Coelhinho assustado, abandone seus medos. Fugir não fará cessar a dor, nem derramará luz na escuridão. Vamos ver a mensagem do coelho invertido. Não. Aqui, contrária. O medo paralisante que o coelho sente ao ser caçado é a mensagem da carta do coelho na posição invertida. Se você tentou resolver algum problema em sua vida e mostrou-se incapaz de equacioná-lo, isto pode tê-lo deixado paralisado em meio à ação, como a imagem congelada de uma fita de vídeo. Não se aflija, pois isso pode prenunciar apenas a necessidade de um período de espera, durante o qual as forças criadoras do universo irão se reorganizar novamente em seu favor. Ou pode ser também que isso indique simplesmente a necessidade de um período de descanso para que você seja capaz de recuperar suas forças. Seja como for, o coelho na posição contrária sempre indica a necessidade de um processo
de reavaliação de algum aspecto de sua vida, para que você possa se livrar das barreiras, dos medos, das angústias e das demais emoções e dos sentimentos negativos que estão arruinando sua existência. É necessário que você tenha plena consciência de que não conseguirá progresso algum em sua vida enquanto não se livrar inteiramente deste padrão negativo de pensamento. As forças universais mantêm-se em perpétuo e contínuo movimento, o que significa que sempre será possível encontrar uma saída, ainda que inesperada ou surpreendente, para qualquer tipo de situação. Sua capacidade de encontrar essa saída depende unicamente da sua forma pela qual você lida com seus problemas. Imite o coelho. Esconda-se em um lugar seguro, mas somente o tempo suficiente para lamber suas feridas e esquecer seus medos, pois não há sentido algum em permanecer sempre assustado e intocado, quando a luz do sol brilha sobre a relva e todo um mundo repleto de alegria, beleza e aventura aguarda por você lá fora. É lindo. Acho que essa é uma mensagem também, se caso vocês estejam muito isolados, sabe? De vocês saírem mais de casa, sabe? Não ficarem tocados e sozinhos e escondidos no seu quarto ou alguma coisa assim. Pra vocês saírem pra vida, sabe? E repensarem talvez quais escolhas, quais sacrifícios vocês andam fazendo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!